Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador. Olá, queridos irmãos, quero saudá-los com um lema para esse dia de hoje, que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Palavra que nos enche de esperança, de alegria, por sabermos que o Senhor, que é o Criador de todas as coisas, Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre, de que Ele quer cuidar de nós e nos proteger. Com essa palavra eu saúdo a todos, queremos iniciar nosso culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, te bendizemos e te louvamos, porque Tu és fiel à Tua palavra, às Tuas promessas e ao Teu povo. Queremos, Senhor, também clamar a Ti por perdão e misericórdia, por não correspondermos ao Teu chamado e à Tua fidelidade. Ajuda-nos com Teu Santo Espírito, para que nos voltemos para Ti com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, para Te adorar, para Te engrandecer, para Te servir. Abençoe a pregação da Tua palavra, nos dando clareza e fortalecendo a nossa fé. Por Teu Filho Jesus Cristo é que nós oramos e pedimos. Amém. Irmãos, um dos textos indicados para hoje se encontra em Jeremias, capítulo 23, os versículos 1 a 6, que diz o seguinte: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado:
O Senhor é a nossa justiça. Queridos irmãos, no dia de hoje em que nos lembramos do domingo de Cristo Rei, esse texto, um dos indicados para hoje, fala de líderes, de governantes, de reis, que eram chamados de pastores, mas não cuidaram do rebanho do Senhor. São palavras duras que se voltam contra aqueles que deveriam cuidar do rebanho do povo de Deus e os reunir em torno do Senhor. Ao invés de cuidarem, de reunirem o povo, os líderes do tempo de Jeremias fizeram o contrário. Espalharam o povo, dispersaram a todos, ensinaram caminhos falsos, enganosos, mandaram erguer postes ídolos por todo o reino. Deus anuncia que os castigará por isso. No capítulo 22, o profeta traz uma lista de reis corruptos e idólatras. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhes o devido salário. Jeremias 22, versículo 13. Ainda o versículo 17. Mas você não vê nem pensa noutra coisa, além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Dizem que a palavra do Senhor é antiga, mas ao mesmo tempo atual. Será que essas denúncias que o profeta Jeremias faz são atuais? Importante ressaltarmos, é bem comum que os governantes se achem intocáveis e sobre tudo e todos. Acham que por estarem em um cargo alto, podem tudo contra todos. Mas o texto de hoje lembra aos governantes e todos que exercem algum cargo de liderança, eles têm que prestar contas. A última palavra não é deles. A última palavra é do Senhor. Aquele que os permitiu alcançar um cargo determinado, ele lhes pedirá conta do que fizeram ou deixaram de fazer. O rebanho não é propriedade dos pastores. O povo não é propriedade dos governantes, mas do Senhor, diante do qual todos estão sujeitos, todos são encarregados e servos. As ovelhas, o povo, também tinham sua parcela de culpa nesse processo. Por isso o Senhor os permitiu serem levados para o exílio, para o cativeiro, para longe da sua pátria. Por causa do seu pecado, Deus permitiu tudo isso. Mas o Senhor sabe muito bem onde essas ovelhas estão. E a sua promessa é que Ele trará cada uma de volta. No entanto, o foco do texto está nos governantes, nos reis, líderes. Biblicamente falando, todo trabalho deve ser feito como para o Senhor. Nesse sentido, quem governa, quem lidera, deveria se lembrar que o faz para o Senhor. Está cuidando do povo do Senhor. Os governantes, líderes e políticos são considerados como pastores do povo, mas são servos do Senhor. Como esses líderes governantes não cuidaram do seu povo, mas sim se tornaram um peso, que maltratavam, que matavam, eles fracassaram na sua missão.
O próprio Senhor se encarregará disso, Ele mesmo fará a justiça. Ele mesmo virá para arrebanhar, para cuidar e orientar a todos. Deus trará todos de longe de volta para perto de si, onde eles terão proteção. Queridos irmãos, essa é a marca do nosso Senhor. Ele sempre vem ao nosso encontro, ao encontro do seu rebanho, do seu povo, para cuidar, para cumprir com as suas promessas. Deus o servirá do melhor. O seu povo será fértil novamente, se multiplicará. Mas aqui, somos lembrados da comparação que Jesus Cristo fez. Todo ramo que não der fruto será cortado e lançado fora. Ou seja, os líderes que afastaram o povo de Deus serão separados do rebanho, pois afinal eles também são parte do rebanho, do povo de Deus. O Senhor levantará líderes e pastores fiéis que cuidarão bem do seu povo. Pastores e líderes em quem o povo confiará novamente. Não terão mais medo, nem se perderão novamente. Para essa tarefa, Deus levantará alguém justo, mas justo conforme os seus padrões. Será alguém que andará nos seus caminhos, que fará a sua vontade. Será alguém da linhagem do rei Davi, como Deus mesmo prometeu. A palavra usada no versículo 5, levantarei, deve ser traduzida por estabelecerei. E tem uma grande diferença. Não era mais qualquer descendente do rei Davi, mas sim alguém que permaneceria para sempre no trono. Esse novo rei reuniria nele mesmo todas as melhores características e qualidades de um rei. Um pastor, um rei justo, que governará com sabedoria, com justiça e estabelecerá o direito. Ele salvará o povo de Deus e lhes dará segurança. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías 9, versículo 7. Jesus Cristo afirmou que Ele é essa pessoa. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14. E essas ovelhas me conhecem. E ainda em Apocalipse, Jesus Cristo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, versículo 16. Ou ainda lembrando do culto passado, Jesus Cristo é o sol da justiça. Outro fato interessante é a afirmação que o apóstolo Marcos faz sobre Cristo e o povo que o procurava. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6, 34. No tempo de Cristo, o povo estava disperso, espalhado, sem rumo, cansados. Cristo, ao vê-los, se compadece, se inquieta com a situação em que eles se encontravam. Queridos irmãos, o profeta Jeremias faz um jogo de palavra com o nome do rei que reinava naquele tempo.
Zedequias significa o Senhor é a minha justiça, mas ele não estava à altura do significado do seu nome. O que virá, o novo rei, será chamado o Senhor é a nossa justiça. O novo rei será o próprio Deus justo. O apóstolo Paulo descreve isso quando afirma: é, porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. 1 Coríntios 1:30. A retidão, a justiça, a redenção viriam por meio de um Messias, Cristo. Em tempos difíceis, onde percebemos que nossos líderes, nossos pastores, não cumprem com seu chamado de cuidar verdadeiramente do rebanho, nós somos chamados a olharmos para o bom pastor, Jesus Cristo. Ele veio. Nele nós encontramos esperança de que tudo isso será corrigido. O Senhor não nos abandonou, mas promete vir ao nosso encontro, fazer justiça. Nós não podemos perder as esperanças, mas confiarmos nele, na sua justiça. Ao mesmo tempo, somos chamados a clamarmos por líderes, governantes que de fato estejam dispostos a, antes de tudo, servirem, cuidarem do rebanho, do povo, da criação de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 3 e 4, nós lemos: o Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus, é como a luz da manhã, ao nascer do sol numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Precisamos clamar por isso, por líderes, por governantes que temam ao Senhor. Precisamos avaliar suas obras, sua conduta, para então escolhermos. Em meio a tanta desinformação, nós somos chamados a olharmos para a palavra do Senhor, meditarmos nela com humildade, buscando sabedoria para nós identificarmos os falsos governantes, falsos profetas e nos afastarmos deles. Outra notícia maravilhosa que Deus nos dá: Ele já enviou o bom pastor. E sob a autoridade desse bom pastor, haverão outros pastores que administrarão fielmente o seu rebanho. E é bem interessante lembrar que o apóstolo Pedro falou aos presbíteros nesse sentido: pastoreiem o meu rebanho, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Pedro 5, 2 a 4. Enquanto igreja, queridos irmãos, que buscam sinceramente andar nos caminhos do Senhor, também temos uma responsabilidade
guiar, orientar as pessoas, levar esperança a elas. Que o Senhor anime e fortaleça a cada um de nós diante desse caos que nós vivemos. Que Ele nos oriente, que Ele nos dê clareza para auxiliarmos a todos que estão desanimados e nos auxiliarmos para permanecermos unidos como povo, como corpo, sob a liderança de seu Filho Jesus Cristo. Que assim seja, que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre todos nós. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, estamos padecendo sob a liderança de pessoas mal intencionadas. Clamamos, Senhor, que Tu venhas e faça justiça. Clamamos, Senhor, que Tu levante pessoas tementes a Ti, que estejam dispostas a cuidar do Teu povo, da Tua criação. Clamamos por sabedoria, para não nos apoiarmos e não seguirmos falsos pastores, falsos lideranças e governantes. Te pedimos, Senhor, que nos dê clareza, nos dê sabedoria para cuidarmos uns dos outros, para nos mantermos firmes nas Tuas promessas, aguardando a Tua volta e a Tua justiça. Te pedimos, Senhor, que cuide de cada família, das nossas comunidades, que estão ouvindo também esta pregação. Derrame a Tua bênção, sabedoria e fé no coração de cada um. Clamamos pelas pessoas que estão enfermas. Te pedimos, Senhor, pela Graziele, pela Andréia. Te pedimos, Pai, pela Rosália, pela Cristiane, pela Rosana, que a Tua bondosa mão esteja sobre cada um, dando força, curando e restabelecendo. E aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, nós queremos clamar na oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor os abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Jesus Cristo é Rei e Senhor, seu é o reino e o louvor, é Senhor potente, hoje e eternamente. Ao chegar o dia final, para este mundo com seu mal, nós aos pés de Cristo confessaremos